Ellen finalmente conseguiu uma consulta com o Dr. Bergeret, um luminar da medicina moderna que raramente atendia pessoas comuns, geralmente só por recomendação. Mas ela teve sorte. Embora, como se diz, foi uma sorte amarga, o Dr. Bergeret deixou a garota atordoada com notícias desagradáveis. Ao que parecia, a medicina tradicional não sabia como tratar sua doença. O médico contou que o nome da enfermidade era mana floral e que ele não conseguia entender como alguém poderia chegar a tal estado. A doença se manifestava como manchas negras na pele, semelhantes a flores, surgindo devido a uma ruptura no fluxo de mana no corpo de alguém dotado de poder. O Dr. Berger falou longamente sobre a doença e sua natureza, mas o resultado foi desanimador. Ele não conhecia a cura para a infecção chamada mana floral. O Dr. Berger sabia do sofrimento que havia caído sobre Ellen. Seu pai morrera recentemente e agora ela própria estava doente. Lamentava não ter como ajudar a garota. A única coisa que Berger pôde oferecer foram pílulas de fortalecimento geral. Elas aumentavam a resistência do corpo e retardavam o avanço da doença. Ellen perguntou quanto tempo poderia viver tomando esses remédios. A resposta do Dr. Berger foi frustrante. Ele garantia apenas 3 anos de vida normal, após os quais ela começaria a definhar. Ellen deixou o consultório de mau humor. Quem gostaria de ouvir que tem, no máximo, 3 anos de vida normal pela frente? A depressão tomou conta dela. Era tão absurdo que ela não queria acreditar. A providência havia dado a Ellen uma segunda vida. Mas, mesmo nela, o tempo concedido era cruelmente curto. Era uma ironia do destino. Algumas pessoas vivem muitos anos, casam, têm filhos, os criam. Já Ellen, pela segunda vez, mal chegava aos 25. Ellen Flinton era a brilhante herdeira da família Flinton. Aos 16 anos, herdou o título de viscondessa. À primeira vista, a vida de Ellen em uma enorme mansão poderia parecer fácil e rica. Parecia que a garota tinha tudo o que alguém poderia desejar. Na verdade, Ellen não tinha família, nem lar, nem fortuna. Era uma aristocrata arruinada e empobrecida. Nem sempre fora assim. Na infância, sob os cuidados do pai, um empresário bem-sucedido, Ellen viveu cercada de amor e prosperidade. Mas, na época em que ela entrou na academia, os negócios da família começaram a desmoronar e sua vida deslizou para baixo. O pai de Ellen, o Visconde Merritt Flinton, sempre ajudara seus amigos. Um dia, seu amigo, o Conde Lever, implorou de joelhos por ajuda. Mora respondeu que, claro, o ajudaria, afinal, para que serviam os amigos? O Visconde jamais imaginou que seu melhor amigo lhe colocaria à frente uma letra de câmbio falsificada, obrigando Flinton a assumir todas as dívidas do Conde. Com esse golpe, Lever livrou-se de suas dívidas e tomou para si os bens do Visconde. Mora Flinton jamais suspeitaria de tamanha traição. O resultado foi a completa ruína da família. As inúmeras dívidas do Conde devastaram tudo o que os Flinton possuíam. Mora, pai de Ellen, se dedicou desesperadamente a tentar conseguir dinheiro ao menos para pagar os juros, mas não conseguiu. Ellen, por sua vez, se concentrou nos estudos, era a única coisa que podia fazer. Seu pai não queria nem ouvir falar na possibilidade de a filha trabalhar. Os rumores da falência dos Flinton se espalharam, e muitos na academia zombavam de Ellen. Mas isso não abalava a garota. Ela tinha um único objetivo, estudar muito, ganhar dinheiro e voltar a viver feliz ao lado do pai, até que uma tragédia irreparável aconteceu. Ellen encontrou o pai em casa. Mora Flinton, incapaz de suportar a vergonha da falência e da pobreza, tirou a própria vida, deixando a filha sozinha. Chocada com a cena, Ellen desmaiou ao lado do corpo dele. Durante os vários dias em que permaneceu inconsciente, inúmeras ondas de memórias de infância passaram por sua mente. No início, o protagonista dessas lembranças era seu pai, sempre atencioso e amoroso a ponto de loucura. Mas, de repente, lembranças de sua vida passada inundaram sua mente. E lá, nada era menos triste. Logo após o nascimento, a menina havia sido abandonada em um orfanato. Ao entrar no ensino médio, recebeu o diagnóstico de uma doença incurável. Em sua vida passada, Ellen se via como uma garota solitária esperando a morte. A Ellen Flinton atual era uma personagem secundária do romance Todos Amam a Santa, obra que ela mesma havia lido antes de morrer. Ellen pensou que renascer, por si só, já era algo bom. Nesta vida, ela conhecera afeto familiar. Então por que a providência fazia uma brincadeira tão cruel? Porque ela também era mortalmente doente agora.
Não havia mesmo outro destino possível? Após vender todos os seus bens para pagar as dívidas, Ellen realizou sozinha o modesto funeral do pai. Ninguém apareceu para se despedir dele. Menos de uma semana havia se passado desde o funeral, e a garota ainda não tinha se recuperado totalmente do choque quando descobriu que também estava com uma doença terminal. Ellen estava feliz por ter um poder e poder se tornar uma maga. Mas, na realidade, isso acabou se voltando contra ela. Seu poder era a habilidade de controlar os sonhos de outras pessoas. Ellen descobriu isso quando estava se formando na academia. Ela queria aliviar um pouco o sofrimento do pai e levá-lo para o quarto. Mas quando o tocou, sentiu uma luz quente saindo de sua mão. No dia seguinte, o pai contou que tiveram um sonho maravilhoso, como se ele e Ellen tivessem ido fazer um piquenique à beira do lago, onde se sentiu calmo e em paz. Agora, porém, Ellen estava morrendo por causa da distorção dos fluxos de mana, a fonte desse poder. Se fosse possível desenrolar mana como se desfaz um novelo. De repente, Ellen se lembrou de uma informação de um manuscrito antigo que havia encontrado por acaso enquanto trabalhava em sua tese final na academia. Ela se sacudiu. Havia uma pequena esperança de que o fluxo de mana pudesse ser restaurado. Nesse caso, ela poderia sobreviver. Em seu mundo, existia um artefato capaz de alterar o fluxo de mana. Ele era uma relíquia da família do clã Merchet. O clã Merchet havia recebido uma bênção não da deusa branca, mas de um demônio, e sua relíquia continha o poder de controlar os fluxos de mana deste mundo. Ellen se perguntou como não tinha lembrado disso antes. Era um detalhe importante no romance. Se conseguisse o artefato, ela poderia viver por muito mais tempo. Havia apenas um problema: somente o atual Duque Merchet tinha acesso a essa relíquia. E mais, segundo a história do romance, o Duque Cardian Merchet era um vilão e o segundo protagonista masculino. Cardian, que vivia em tormento eterno por não conseguir controlar seu poder, encontrava Santa Celestine e era temporariamente liberto de seu sofrimento. Porém, sua obsessão por Celestine e sua loucura causada pela ruptura dos fluxos de mana aumentavam com o tempo, levando-o a um fim trágico. Ellen não fazia ideia de como pediria um relicário tão importante a um homem desses. Ela precisava bolar uma forma de uma aristocrata arruinada se aproximar do Duque. Ellen simplesmente não acreditava que isso fosse possível. Achava a ideia imprudente, mas não tinha outra escolha. A providência finalmente teve piedade dela e chamou sua atenção para um anúncio que despertou seu interesse. A propriedade ducal dos Merchet estava precisando de uma governanta em tempo integral. Ellen decidiu que aquela era sua única chance. Se fosse contratada, resolveria 2 problemas de uma vez. Mas havia um detalhe: o anúncio tinha sido publicado há 2 semanas, então era bem provável que já tivessem contratado alguém. Ellen só conseguia pensar em uma coisa: se não conseguisse usar o poder da relíquia, morreria muito cedo novamente. Então decidiu não apenas imaginar possibilidades, precisava agir. Talvez a sorte sorrisse para ela. Sem intenção de esperar pela própria morte de braços cruzados, Ellen imediatamente contratou uma carruagem com cocheiro. Pediu que a levassem direto para o Ducado Merchet. Não lhe restava alternativa a não ser tentar todos os métodos possíveis. A propriedade dos Duques Merchet impressionou Ellen à primeira vista. Ela até se lembrou de uma brincadeira da infância, dizendo que um palácio parecia um baú de tesouros. Tendo conhecido o luxo desde pequena, Ellen ficou chocada com a riqueza da família. Embora isso não fosse exatamente uma surpresa, ela sabia muito bem que o império era governado por 3 poderes: a família imperial, o templo e os Duques Merchet. Os aposentos da propriedade atendiam aos mais altos padrões. A atmosfera cara e opulenta começava já na entrada do palácio. Uma ideia incômoda passou pela mente da garota: se tivesse tanto dinheiro, talvez seu pai ainda estivesse vivo. Mas Ellen não podia pensar nisso agora. Seu objetivo era simples: sobreviver. Os pensamentos de Ellen foram interrompidos por um grito feminino. Alguém gritava para um jovem cavalheiro parar. Um menino de cerca de 10 anos derrubou Ellen, e ao mesmo tempo gritava para alguém não ousar segui-lo. Ele saiu correndo pelo caminho. Ellen ficou em uma posição constrangedora. Por sorte, uma criada viu tudo e chamou o mordomo. Os serviçais se dividiram, alguns correndo atrás do garoto numa tentativa inútil de alcançá-lo. Uma das garotas parou, ajudou Ellen a se levantar, e ali Ellen disse que tinha vindo por causa do anúncio da governanta. Logo percebeu que aquele jovem cavalheiro era justamente a criança que ela teria de ensinar. Ao vê-lo fugir tão rápido, Ellen entendeu que teria trabalho duro pela frente.
O mordomo-chefe, Winston Gregory, aproximou-se, apresentou-se e pediu desculpas pelo comportamento rude do menino com uma visita do ducado. Ele também perguntou se a garota havia se machucado. Ellen respondeu animadamente que tinha apenas levado um susto. O mordomo Winston ficou satisfeito por tudo ter terminado bem e perguntou o que havia trazido a jovem até a propriedade dos Merchet. A criada imediatamente informou que a moça tinha vindo por causa do anúncio para o cargo de governanta. Ellen confirmou as palavras da criada, mas a reação do mordomo foi difícil de ler. Ele parecia tanto contente em ver uma candidata quanto intrigado com alguma coisa. Winston avisou que a conversa poderia se estender e sugeriu que Ellen entrasse no palácio. Ellen sentiu que havia algum problema. A garota sinceramente esperava que não fosse nada sério. Quanto ao menino travesso, esse nem era o maior dos problemas. A apresentação ao mordomo e as regras da propriedade continuou ao redor de uma xícara de chá aromático. Ellen foi acomodada em uma mesa simples, porém arrumada, sentada de frente para o mordomo. Winston perguntou se ela realmente tinha vindo se candidatar ao cargo de governanta. A garota se apresentou como Ellen Flinton, formada pela Academia Imperial. O mordomo informou que já haviam contratado uma nova governanta para o jovem mestre, e que a vaga estava fechada. Winston lamentou não ter retirado o anúncio a tempo, e desculpou-se pelo fato de ela ter viajado tão longe por nada. Ellen sabia que provavelmente seria recusada desde o início. A sorte não era seu ponto forte, mas ela não pretendia ir embora tão facilmente. Winston reconheceu o sobrenome Flinton e se lembrou de que o Visconde havia cometido suicídio e que a família estava arruinada. Ao descobrir que ele não tinha cartas de recomendação, o mordomo perdeu completamente o interesse e garantiu que pagariam a ela uma pequena compensação pelo incômodo. Ellen percebeu que estavam deixando claro que não havia margem para negociação. Considerando que o anúncio estava pendurado havia 2 semanas, era exatamente o que devia esperar. No entanto, ela não podia desistir. Tinha um último trunfo. Disse que deveria ter vindo mais cedo e recusou a compensação. Agradeceu pelo chá e decidiu ir embora. O mordomo ofereceu-se para preparar uma carruagem. Ellen se levantou, e prendeu o sapato na perna da cadeira, caindo no chão com um enorme estrondo. Era uma queda planejada. Seu objetivo era garantir que pudesse permanecer na propriedade. A mala de Ellen se abriu, espalhando seus documentos, e o mordomo se alarmou, achando que ela tivesse torcido o tornozelo ao colidir com o jovem mestre. Winston ordenou que preparassem imediatamente uma carruagem para Lady Flinton. Pediu que ela se sentasse e disse que recolheria todos os seus pertences. Ao juntar os papéis de Ellen, o mordomo encontrou um documento muito interessante, um diploma rubi da academia. Winston não podia acreditar que a filha de um visconde arruinado possuía algo daquele nível. O diploma confirmava que Ellen era uma das melhores formadas da Academia Imperial. Ellen perguntou que documento o mordomo examinava com tanto cuidado, talvez ela pudesse explicar. Winston pediu desculpas à jovem e a convidou a ficar para mais chá. Ele não queria deixá-la partir com a perna machucada, isso prejudicaria a reputação do ducado. Ellen percebeu que o mordomo tinha visto seu diploma e mentiu, dizendo que depois de sair dali iria ao Palácio Imperial para assumir o cargo de tutora do príncipe. O mordomo ficou intrigado. A possibilidade de contratar uma governanta tão qualificada, capaz até de ser chamada para ensinar o príncipe, era tentadora demais. Ellen decidiu que era hora de recuperar seus documentos, ele os estava olhando com atenção demais. A isca funcionou, e o mordomo ofereceu à jovem o cargo de tutora do jovem mestre Vincent. Ellen ficou surpresa, tinham-se passado menos de 5 minutos desde que ele afirmara que o menino já tinha uma governanta. Winston confirmou que sim, mas como poderia deixar passar uma candidata tão excepcional quanto Lady Flinton? Havia motivos para mudar de ideia. De repente, uma variedade de sobremesas requintadas e chás de elite foi servida rapidamente à mesa. Ellen decidiu que não recusaria, seu estômago já roncava havia algum tempo. O mordomo explicou que o jovem mestre tinha uma péssima reputação entre as governantas mais renomadas. A candidata anterior que haviam encontrado ficava muito abaixo do nível exigido para Vincent. Então, de repente, Ellen apareceu com um diploma rubi. Winston ofereceu imediatamente um contrato para que se tornasse governanta, garantindo as melhores condições. Sugeriu que Ellen preenchesse o contrato conforme desejasse e assinasse. Eles fariam o possível para atender tudo. Ellen ficou radiante. Tudo estava saindo exatamente como planejado. E assim ela conseguiu entrar para a família Merchet.
Agora precisava apenas esperar o momento certo, obter o artefato e fugir da mansão. O mordomo ficou comovido. Ele poderia ter recusado, alegando a atitude inicial dele, mas aceitou generosamente. Sozinha no quarto que lhe haviam designado como tutora, ela comemorou. A infiltração na mansão tinha sido um sucesso. O mordomo era gentil além do esperado. Ele aconselhou Ellen a descansar no quarto preparado para ela e disse que enviariam suas coisas no dia seguinte. Ellen inicialmente pensou que teria apenas um quarto de hóspedes, mas o apartamento que lhe foi dado superou todas as expectativas. O banheiro era maior que seu próprio quarto, e o dormitório era maior que a sala de estar de sua mansão. Ellen estava convencida de que quanto mais dinheiro alguém tem, mais luxuosamente vive. A tensão daquele dia incomumente longo e cansativo se dissipou, e a garota se sentiu exausta. A doença das flores de mana atormentava Ellen, morrendo por causa das flores negras que brotavam em seu corpo, um romance triste. Ellen tinha medo da morte. Mas esse não seria seu fim. Ela estava decidida a sobreviver. Morrer é só morrer, pensou Ellen. Era melhor sobreviver e viver em tormento do que morrer de forma romântica. Ela se lembrou do garoto chamado Jovem Mestre. Acontece que era Vincent. Vincent Merchetes era o filho adotivo do Duque Cardan. Ele o levará de um orfanato. Era conhecido como o pequeno demônio da família Merchetes. Havia rumores persistentes de que Vincent se recusava a ir à academia e atormentava suas governantas de todas as formas possíveis, expulsando-as da mansão. Agora, o principal objetivo de Ellen era se aproximar de Vincent. E para isso, ela usaria informações do romance que havia lido em sua vida passada. O cansaço desapareceu. Ellen sentiu uma onda de adrenalina e sua mente começou a funcionar rapidamente. Ela calculou quantos anos Vincent tinha. Cardan faria 26 anos naquele ano, o que significava que Vincent deveria ter 10. Nesse momento, Ellen se lembrou claramente de um detalhe importante que havia lido no romance. Em um dia sombrio e chuvoso, Vincent subira tristemente a colina oeste. O garoto não se importava com a chuva ou o frio. Ellen saltou da cama, vestiu-se depressa e correu para a saída da mansão. A garota correu até Vincent, lembrando que estava escrito que o menino, apoiado em uma árvore velha, ansiava por alguém que jamais viria. Seguindo a descrição do romance, Ellen encontrou rapidamente a colina oeste e a criança solitária sob a chuva. O menino estava parado sob uma árvore frondosa e não prestava atenção ao que acontecia ao redor. O fim daquela espera só chegaria quando ele completasse 12 anos. Vincent ouviu os passos de Ellen e olhou ao redor, irritado por ver quem ousava perturbá-lo. Ele virou o rosto para a árvore, fingindo não notar a garota. Provavelmente esperava que Ellen fosse embora rapidamente, assustada com o mau tempo. Ellen tinha certeza de que esse era o mesmo garoto que vira recentemente. O romance dizia que Vincent despertaria aos 12 anos e mataria seu pai. Vincent Loa Merchetes era o pequeno demônio da família. Sua esperança e sua perdição, e era com ele que Ellen teria que lidar. O garoto chegou à família Merchetes quando tinha cerca de 3 anos. Ele era parente de sangue deles. Mas, por algum motivo, vivia em um orfanato. Em um dos dias cinzentos no orfanato, a professora apareceu para Vincent acompanhada de um cavalheiro ricamente vestido. Disseram ao garoto que aquele era o Duque Merchetes, seu novo pai. Vincent era filho do irmão mais velho de Cardan, e por isso fora retirado do orfanato. Depois disso, Cardan fez de seu sobrinho Vincent seu filho adotivo e herdeiro de toda sua fortuna. Assim que Vincent recebeu o sobrenome Merchetes, começaram os boatos na sociedade, dizendo que ele era ilegítimo e que nada se sabia sobre sua mãe. Vincent sentia que todos o odiavam, incluindo seu pai adotivo, e outras crianças zombavam de sua origem. As governantas não o ensinavam, e apenas debochavam de sua falta de jeito e de sua incapacidade de agir como um aristocrata. Vincent acreditava que, por sua origem humilde, ninguém o amava e que muito em breve o devolveriam ao orfanato. O garoto suportava o desprezo e o ódio do mundo. Ellen, que também não tinha amigos enquanto estudava na academia, ouvirá rumores sobre ele. Era possível imaginar o quanto era difícil para o menino suportar todas aquelas fofocas e sussurros ao seu redor. Vincent, que sofrerá a vida inteira, direcionou sua raiva ao pai adotivo que o tirara do orfanato, e aos 13 anos livrou-se dele. Vincent declarou que nunca o considerará seu pai, nem por um momento, e que apenas o odiava, acreditando que Cardan jamais se importara com ele. A história de Cardan não era menos trágica, e o romance tinha 3 protagonistas masculinos.
O verdadeiro protagonista, que termina com a heroína no final, era o príncipe herdeiro Yanyan Lagrinazia. O segundo protagonista era o cavaleiro sagrado Eden Arium, que ocupava uma parte significativa da narrativa. O último protagonista era o vilão Cardia Merchetes, o personagem negativo do romance. Cardia Merchetes, o primeiro vilão e segundo protagonista da história, foi morto por seu filho adotivo em um momento trágico de sua vida. A protagonista, Celestine, escolheu outro homem em vez de Cardiane e, como resultado de um acidente, ele ficou aleijado. Cardian sofreu tormentos indescritíveis porque a protagonista o rejeitou. Talvez Celestine pudesse tê-lo salvado, mas seu filho adotivo não deixou espaço para um final feliz, cravando uma adaga em seu peito. No entanto, como Ellen se lembrava, os eventos daquele dia aconteciam muito antes de Cardian conhecer Celestine. Talvez ele estivesse amargo e solitário agora, pensou Ellen. Ela decidiu que já havia pensado o suficiente no Duque e em seu filho adotivo. Precisava cuidar de si mesma primeiro e só depois sentir pena dos outros. Era necessário agir e, antes de tudo, para se aproximar do Duque Cardiane, ela precisava se tornar amiga de Vincent. O garoto, agora, afundava na autopiedade enquanto se apoiava numa enorme árvore, e ninguém sabia no que ele estava pensando. Cansado de fingir que não notava a garota, Vincent perguntou quem estava andando ali. Ellen decidiu ser educada e causar uma boa primeira impressão no menino. Ela saiu de trás dos arbustos e, usando seu sorriso mais afável, cumprimentou Vincent. O olhar do garoto estava cheio de desconfiança, exatamente como Ellen esperava. Ela sabia que Vincent era uma criança difícil. Ellen entendeu que ele estava cauteloso porque ela havia surgido de repente, mas era bom tê-lo encontrado ali. Agora precisava tentar conversar. A garota explicou que estava passeando quando começou a chover. Tentando se abrigar, acabou indo parar sob a árvore onde ele também se escondia da chuva. Vincent continuou a olhar para a visitante indesejada com evidente desagrado. Havia hostilidade em seu olhar. Ellen sorriu gentilmente e disse que, se estivesse incomodando, poderia ir embora. Vincent afirmou que ela não o incomodava e que não poderia expulsar alguém sob chuva forte. Ellen achou o garoto bem simpático. Talvez porque ele tivesse relaxado um pouco, ela sentiu vontade de apertar suas bochechas, mas provavelmente ele passaria a odiá-la. O romance dizia que Vincent tinha profunda aversão às governantas. Por isso, Ellen precisava se aproximar dele antes do início das aulas. Seu plano original era criar laços devagar, curando seus traumas e despertando seu interesse por atividades. Mas era difícil simplesmente ignorar uma criança parada na chuva. Como poderia superar o cansaço emocional de Vincent? O menino virou o rosto. Aparentemente, a presença de Ellen o deixava envergonhado. Ela temia que ele sentisse apenas emoções negativas em relação a ela. Tinha medo de ter encarado Vincent por tempo demais e agora precisaria se desculpar. Mas o garoto não parecia infeliz ou irritado. Ellen teve a impressão de que aquele menino tinha muito medo de algo. Vendo Vincent tremer levemente, ela sentiu um déjà vu e se lembrou de sua vida passada. Diziam que Ellen era órfã e também terminalmente doente. Todas as desgraças do mundo pareciam cair sobre ela. E se alguém pudesse se infectar ao tocá-la? Muitas das palavras que Ellen ouvirá em sua vida passada eram científicas demais e a assustavam. Fobia social, medo de pessoas. Naquele momento, a garota começou a entender os sentimentos de Vincent. Ela já não podia abandonar uma criança que sofria da mesma dor que ela. Ele não viu nele um pequeno demônio cheio de rancor, mas sim uma criança solitária, esquecida e abandonada por todos. Ela não pensou muito. As palavras simplesmente escaparam de seus lábios. Convidou Vincent para serem amigos. O garoto olhou para ela com desconfiança. Será que ela realmente não sabia quem ele era? Ellen respondeu que também era aristocrata e que ele era Vincent Merchet. Não era assim? De repente, o garoto gritou que não era disso que ele estava falando e que ela definitivamente não sabia quem ele realmente era. Vincent estava à beira de um colapso. Disse que, se a garota soubesse quem ele realmente era, nunca iria querer ser sua amiga. Lágrimas amargas escorreram por seu rosto. Ellen, silenciosamente, sentiu empatia por aquele menino tão pequeno e já tão machucado pela vida. Ela pediu permissão para fazer-lhe algumas perguntas importantes, para que ele mesmo decidisse o quanto era ruim. Ellen perguntou se Vincent alguma vez havia batido em alguém, roubado algo ou traído alguém. O menino respondeu que nunca fizera nada disso. Ellen concluiu que, sendo assim,
não havia razão para ela não confiar nele. O garoto ficou confuso. Nenhum adulto jamais falará com ele daquela forma. Tudo o que ele ouvia das pessoas era que estava indo mal e que todos estavam insatisfeitos com ele. A garota garantiu a Vincent que não acreditava nos rumores a seu respeito e que nunca ouviria adultos ou crianças o insultarem. Ellen afirmou que só acreditava no Vincent que via com seus próprios olhos. Ela se apresentou como Ellen Flinton e pediu que Vincent fosse seu amigo. Surpreendentemente, naquele instante, a chuva parou e um sol brilhante surgiu. Ellen sugeriu que voltassem juntos para a mansão, onde um jantar delicioso os aguardaria, e onde também poderiam brincar de algo. O mordomo Winston bateu à porta do escritório do Duque Cardian Merchet. Era necessário informar ao mestre sobre os últimos acontecimentos na propriedade. Cardian estava ocupado lendo manuscritos antigos. Ele buscava respostas para muitas perguntas. O duque acendeu seu cachimbo favorito, e a visita do mordomo o distraiu de seus pensamentos que ele considerava importantes. O mordomo informou que havia contratado outra governanta para Vincent, uma garota talentosa que havia se formado na Academia Imperial, com um diploma rubi. O duque respondeu que tinha delegado ao mordomo a responsabilidade pela educação do herdeiro, e que não precisava ser informado sobre cada pequeno detalhe. O mordomo informou que o menino estava doente porque se molhou na chuva e que chamou um médico para ele. Agora Vincent estava dormindo. Cardian ficou preocupado e decidiu ir ver como seu filho adotivo estava. A noite caiu como um cobertor negro sobre a mansão do Duque de Cardian, mas nem todos os seus habitantes dormiam naquela noite. Helen descobriu que o quarto de Vincent estava na ala oeste, no terceiro andar, bem no final do corredor. A menina decidiu visitar discretamente o menino e ver como ele estava se sentindo após uma caminhada em uma noite chuvosa algumas horas atrás. Quando Helen e Vincent entraram na mansão, a menina viu que o bebê estava gelado, embora eles tivessem estado na chuva por pouco tempo. A caminho da mansão, a menina notou que Vincent estava tossindo muito, e no calor, sua tosse piorou ainda mais. Helen estava preocupada com a saúde do menino e se perguntava como poderia curá-lo rapidamente. De repente, Vincent puxou a mão dela e fugiu sem dizer uma palavra. Observando Vincent, Helen pensou que tinha se enganado ao supor que havia se aproximado daquela criança. Talvez ela tivesse sido precipitada em se considerar amiga dele. Ao olhar ao redor, Helen descobriu que o mordomo estava ao seu lado. Winston perguntou o que havia acontecido com ela. Helen explicou que encontrou Vincent no parque sob uma árvore e o convenceu a entrar em casa. Ele estava com febre e tosse. O menino precisava tomar um remédio, mas ele fugiu. O mordomo explicou que o jovem cavalheiro tinha o hábito de esconder sua má saúde de todos, e Winston estava grato a Helen por informá-lo sobre isso. Helen hesitou perto da porta do quarto de Vincent. A menina se sentiu fora de lugar ao andar por uma casa estranha à noite. Helen decidiu que se visse Winston lá, não entraria, mas voltaria imediatamente para seu quarto. O herdeiro do Duque Cardian estava sozinho. O menino dormia inquieto, murmurando algo em seu sono e gemendo baixinho. Helen se aproximou e viu que o bebê dormindo tinha lágrimas escorrendo de seus olhos. Vincent havia visto algo em seu sonho que o deixou perturbado e fez com que ele chorasse. A menina ficou indignada que todos pudessem deixar a criança doente sozinha. Era um absurdo. Helen ouviu Vincent pedindo em seu sono para que sua mãe não o deixasse, e a menina percebeu que o menino não estava apenas resfriado. Ele estava em um estado psicopático. A menina se lembrou que o mordomo havia dito que Vincent ficou febril toda vez que chovia, e agora ele estava tendo um pesadelo. Helen se encheu de compaixão pelo menino. Quem estava sentindo uma dor excessiva para sua idade? A garota mentalmente pediu a Vincent para não se preocupar. Ela não podia mudar a realidade, mas podia mudar seus sonhos. Helen se inclinou sobre o menino, fechou os olhos e se concentrou em emoções positivas. A luz quente da palma de Helen iluminava o rosto de Vincent. O menino foi gradualmente se acalmando. Sua respiração se estabilizou. Helen abriu os olhos para checar como seu poder estava afetando a criança. Vincent estava profundamente adormecido e sorrindo. Ele chamou por sua mãe novamente, mas não havia mais tristeza em sua voz. A garota ficou feliz que o menino encontrou sua mãe, pelo menos em um sonho. Infelizmente, ela não podia fazer nada mais por ele. Helen estava convencida de que a criança estava se sentindo muito melhor, o que significava que era hora de voltar para seu quarto. Helen deixou o quarto, esperando não encontrar ninguém, mas então se deparou com o mordomo, Winston e o Duque Cardian. Winston não reconheceu imediatamente Helen na luz trêmula das velas e perguntou de forma ameaçadora quem estava vagando pelo quarto do jovem cavalheiro a uma hora tão tardia. Helen reconheceu a voz do mordomo, e ao lado dele estava, claro, o Duque Cardian, o próprio Mercedes. Ela precisava desse homem para sobreviver, mas quão terrível ele era, pensou Helen. Aqueles olhos sem
sem vida e secos, pele pálida e lábios sem sangue. Ele parecia um homem morto-vivo. Esses eram sintomas de uma doença terrível, popularmente chamada de loucura, mas na verdade era um efeito colateral de uma tempestade mágica. Infelizmente, o fato de que era um efeito colateral só seria conhecido após a morte do Duque Cardien. O mordomo perguntou o que Helen estava fazendo ali. Ela respondeu que estava trazendo remédio para o menino porque estava preocupada com ele. Helen tinha certeza de que alguém estava cuidando do jovem cavalheiro e não esperava de forma alguma que o menino doente estivesse sozinho no quarto. O Duque Cardien cortou as desculpas de Helen e ordenou ao mordomo que verificasse a condição do herdeiro. O Duque afirmou que se seu filho piorasse por causa da nova governanta, ela seria responsabilizada. Helen notou que o Duque Cardien parecia incapaz de emoção, mesmo quando se tratava de seu filho, ainda que adotado. Ele era tão frio quanto gelo. Era por isso que parecia um completo estranho para Vincent, e não despertava sentimentos calorosos em ninguém ao seu redor. O mordomo recomendou que Helen voltasse ao seu quarto e decidiu colocar um guarda à sua porta para prevenir quaisquer situações imprevistas. Helen respondeu que o mordomo e o duque podiam fazer o que achassem melhor, e decidiu desaparecer de sua vista o mais rápido possível. Cardien olhou para a garota com um olhar frio e gelado. Ele não confiava em recém-chegados. Helen voltou para o quarto, e só agora percebeu o quanto estava assustada e cansada. Caiu na cama, irritada por ter que se envolver em um assunto desagradável com Cardien. Ele estava se livrando de tudo que o incomodava. Se Helen fosse descuidada, poderia facilmente se tornar a próxima vítima do Duque. Quanto à loucura, Helen lembrou que agora o Duque não conseguia controlar sua magia. Sua condição estava tão ruim que ele teve que fumar uma erva especial. O Duque estava passando por um momento difícil. A erva aliviava temporariamente sua dor de cabeça, mas sua insônia não desaparecia. Ele não dormia há quase uma semana. Helen pensou que mesmo em tal estado doentio, o Duque era muito bonito. Se ele pudesse ser tratado, então seria possível começar um relacionamento romântico. A garota se recriminou. Que pensamentos inúteis. Eles só lhe davam dor de cabeça. Ela não podia fazer nada de qualquer maneira. Era melhor tentar dormir. Uma suave lua olhava para o quarto de Helen, sua luz tentando embalar a menina, infundindo esperança para um futuro feliz. A lua deu lugar a uma manhã ensolarada e brilhante. Não era menos bonita do que uma noite estrelada, mas não trouxe alívio algum para Helen. A garota ainda não conseguia dormir. Ela estava apenas um dia no ducado, mas já havia acabado sob prisão domiciliar e não podia sair em paz. Será que realmente a expulsariam? Houve uma batida educada, mas insistente na porta do quarto de Helen. A garota estremeceu. O mordomo provavelmente veio para expulsá-la da mansão. Uma criada entrou no quarto e, ao receber permissão para entrar, se apresentou como Chelsea. Ela disse que havia sido designada para servir a dama. Helen ficou encantada por ter recebido uma criada e apressou-se em apertar a mão da garota que havia sido chamada para facilitar sua vida. Chelsea não entendeu o que a Lady Helen queria dela e recuou com medo da palma estendida. Helen perguntou o que havia de errado. Chelsea respondeu que não esperava que uma mulher tão nobre estendesse a mão para cumprimentá-la. A maioria das criadas era recrutada entre nobres empobrecidos e plebeus. Geralmente, os senhores as viam não como pessoas, mas como ferramentas e instrumentos de trabalho. Helen queria estabelecer um relacionamento de confiança com Chelsea para torná-la sua aliada. Ela estendeu a mão para a criada e expressou a esperança de que elas trabalhassem juntas. A garota apertou a mão dela com grande simpatia e desejo. Chelsea anunciou que já havia preparado o café da manhã para Helen e convidou a menina para a mesa. Helen ficou surpresa com a abundância e variedade de pratos servidos. Ela queria experimentar tudo. Agora não havia claramente razão para se preocupar em ser expulsa, já que a estavam alimentando. Ela precisava comer. Um estômago cheio era muito melhor do que um vazio. O café da manhã estava magnífico, e Helen pensou que nunca tinha sido alimentada de forma tão deliciosa em lugar algum como na casa do principal vilão do Império, o Duque. A propriedade de Cardigan era incrivelmente bela. Era difícil acreditar que pertencia ao principal vilão do romance. O mordomo se aproximou de Helen e perguntou como ela estava se sentindo e se havia dormido bem. Depois de um café da manhã delicioso e farto, o humor de Helen melhorou, e ela agradeceu sinceramente a Winston por sua preocupação. O mordomo despediu os guardas e convidou Helen para a sala de estar. Parecia que todas as suspeitas em relação à garota tinham sido dissipadas, e isso a deixou feliz. O mordomo anunciou que o outro professor de Vincent já havia chegado, e Helen aguardava ansiosamente o encontro com a governanta do romance.
Helen lembrou-se das palavras de Vincent sobre a professora dizendo que o Duque não considerava o garoto seu filho e que ela era a única que se preocupava com ele. Havia muitos motivos para o distanciamento entre o Duque e seu filho adotivo, mas a governanta também teve um impacto negativo na relação deles. Helen entrou na sala e congelou em surpresa. A menina de costas para ela lhe parecia familiar. Era difícil imaginar que a governanta de Vincent fosse Anna Lever, uma pessoa mais desagradável. Anna não estava menos surpresa do que Helen ao ver a viscondessa Flinton na mansão do Duque de Cardigan, como outra das professoras do jovem mestre. Lever se recompôs e imediatamente fingiu uma alegria selvagem ao encontrar sua antiga colega. Anna abraçou Helen e lembrou-se de como elas se davam bem na infância e na escola, sugerindo que continuassem a manter uma boa relação. Helen ficou sem palavras. Se alguém visse as meninas agora, poderia acreditar que eram verdadeiras amigas. Anna apressou-se a informar o mordomo que ela e Helen eram amigas desde a infância. Seus pais tinham uma boa relação e elas estavam na mesma turma na academia. Anna virou-se para Helen e, sorrindo docemente, disse que o destino irritante as reunira sob o mesmo teto novamente. Helen concordou com Lady Lever. O destino realmente era intrusivo demais. O mordomo sugeriu dividir o tempo de estudo de Vincent em 3 horas pela manhã e 3 horas à tarde. Anna imediatamente expressou sua preocupação de que Helen não conseguiria se aproximar do jovem cavalheiro, já que ela própria não era muito boa nisso. Anna acreditava que Vincent nunca aceitaria outro tutor. Helen olhou para a menina com irritação. Ela não estava disposta a ficar em silêncio. O mordomo apressou-se a tranquilizar a preocupada Anna, dizendo que ela não deveria se preocupar com a habilidade de Helen em se dar bem com crianças. O jovem cavalheiro já tinha aceitado uma nova professora e até fez amizade com a senhorita Flinton. Helen agradeceu ao mordomo pelos arranjos e concordou em assumir as aulas da tarde. O mordomo concordou com Helen e ordenou que as aulas conforme o novo cronograma começariam depois de amanhã. Helen reagiu calmamente aos ataques de Anna. A menina estava certa de que desta vez tudo seria como ela decidira. Anna e Helen pediram permissão ao mordomo para sair, mas Winston pediu que Helen ficasse. A menina concordou prontamente. Ela não tinha pressa de ir a lugar algum e permaneceu no escritório com o mordomo. Winston perguntou se Vincent estava dizendo a verdade sobre Helen ajudá-lo quando ele estava com febre. Helen ficou surpresa que o jovem cavalheiro contara ao mordomo sobre isso. A reviravolta dos eventos foi inesperada. A menina pensou que Vincent estava dormindo quando ela foi vê-lo. O mordomo comentou que era difícil para ele entender as ações da menina, mas ela prestou um grande serviço ao jovem mestre, e Winston a agradeceu por isso. Helen achou muito doce e tocante que o garoto a defendesse. O mordomo notou que ele havia servido neste ducado por muito tempo, e esta era a primeira vez que via o jovem mestre proteger alguém. O mordomo olhou para Helen com esperança. Talvez essa menina pudesse mudar o jovem mestre. Helen se despediu do mordomo e imediatamente encontrou Anna, que a aguardava no corredor. Agora elas podiam conversar. Anna, furiosa, perguntou como e por que Helen conseguiu um emprego como tutora naquela mansão, e exigiu que ela revelasse suas verdadeiras intenções. Helen riu, dizendo que era assim que Anna se comportava quando ninguém estava por perto. Ela mostrava seu verdadeiro rosto. Anna ficou perplexa ao ver Helen rindo, mas Helen respondeu que não entendia a atitude hostil de sua ex-colega de classe. Foi Anna e seu pai quem tiraram tudo de Helen. A relação entre Anna e Helen era como a de filha de credor e filha de devedor. Elas se conheceram quando Helen tinha 9 anos. Anna era filha do melhor amigo de seu pai, o Conde Lever, o mesmo que havia enganado o Visconde para que este pagasse suas dívidas em público. Anna parecia uma menina doce e até dizia que queria ser amiga, mas seu sorriso falso desaparecia imediatamente assim que as meninas ficavam a sós. Anna quebrava os brinquedos de Helen e se recusava a brincar com ela. Anna declarou que uma perdedora como Helen não poderia ser sua amiga e que ela não brincaria com ela. Claro que teria sido fácil simplesmente evitar tal conhecida, mas aconteceu que as meninas acabaram na mesma turma da Academia Imperial. Ali, Anna espalhou boatos de que o pai de Helen devia muito dinheiro ao pai de Anna, porque havia perdido tudo em apostas, e implorava de joelhos por ajuda. Helen não conseguiu provar que isso era uma mentira, e que o pai de Anna havia enganado seu pai de maneira vil. Elas riam dela, chamavam-na de mendiga, e a rotulavam de vergonha da academia. Anna se deliciava em atormentar Helen de maneira sadista, mas sempre mantinha um perfil discreto, fazendo ações sujas através de outras pessoas onde não havia testemunhas. O bullying de Anna se tornou mais sofisticado e vicioso. Essa garota era capaz de qualquer maldade. O resultado foi que, graças aos
esforços de Anna, Helen se encontrou em completo isolamento. Ninguém queria ser amiga dela. Apesar disso, Helen estudou com afinco. O isolamento de festas e amigos lhe permitiu dedicar muito tempo ao aprendizado. Além disso, Helen não queria ceder para Anna em seus estudos e se esforçava ao máximo para ser a melhor em tudo. Mas agora, Helen não estava disposta a se acovardar de medo. Sua hora tinha chegado para ganhar a vantagem sobre Anna. A morte estava por trás de Helen e lhe dava força. Agora a menina não tinha nada a temer. Helen disse a Anna que não tinha mais medo dela e que achava que sabia o que aconteceria a seguir com essa dama. Claro, isso graças ao romance. Anna perguntou se Helen realmente ia se vingar dela, que ia gritar por toda parte que Anna havia tirado tudo que lhe pertencia. Helen disse que Anna superestimava seu lugar em sua vida e que não ia desperdiçar seus esforços em vingança contra ela. A dívida estava completamente saldada e Helen não devia mais nada à família Lever, o que significava que não tinham mais nada sobre o que conversar. Helen expressou a esperança de que Anna entendesse do que ela estava falando e não a cansasse mais com sua presença. Anna tentou parar Helen. Ela gritou para ela que ainda não tinha terminado e tinha algo a dizer. Helen não reagiu. Pensou que Anna a havia assustado antes, mas agora estava contente pelo fato de que a governanta do romance era de fato Anna. Claro, a senhorita Lever faria de tudo para expulsar Helen da mansão e afastá-la do jovem Vincent. Nesse caso, Helen reservava o direito pleno de retaliar. Ela não tinha intenção de abrir mão de sua posição como governanta de Vincent para Anna. Anna rosnou para a garota que ela não sairia impune daquilo e que se vingaria pela ofensa. A senhorita Lever respirava malícia e estava decidida a fazer Helen se arrepender de ter nascido e aparecido naquela mansão. Lindas macieiras cresciam ao longo do caminho. Neste ano, a colheita era abundante e o cheiro de frutas maduras se espalhava por toda a área. Helen caminhou ao longo das macieiras e inalou o maravilhoso aroma. Ela havia vivido na mansão por muito tempo, mas estava percorrendo aquele caminho pela primeira vez. O mordomo Winston havia lhe dado um passe e a enviado nessa direção. Mas talvez ela tivesse se perdido e estivesse, na verdade, indo pelo caminho errado. Muito em breve, a garota avistou o objetivo de sua caminhada à sua frente. Helen contornou o jardim e se encontrou bem ao lado do edifício que estava procurando. Era uma biblioteca, uma das principais atrações da propriedade do Duque de Marchette. A biblioteca era enorme, muito maior que a imperial. A entrada era guardada e era impossível entrar no prédio sem um passe. A garota mostrou seu passe e entrou no imenso hall da biblioteca. Era um verdadeiro templo do conhecimento. Helen viera aqui para pegar livros para os materiais de ensino do jovem mestre. Mas como ela iria descobrir onde e quais livros estavam localizados naquele vasto edifício? Ela precisava perguntar a alguém. Helen teve sorte. Ela notou um jovem perto da janela. O jovem era gentil e cumprimentou Helen de forma amável, chamando-a de linda fada. Helen ficou envergonhada e não conseguiu encontrar coragem para responder ao estranho com a mesma educação. A garota se recompôs. Afinal, era indelicado comportar-se assim. E Helen ainda havia recebido uma boa educação. A garota sorriu docemente e se apresentou ao jovem como Helen Flinton, a nova governanta do jovem mestre Vincent. O jovem respondeu que estava contente em conhecê-la e se apresentou como Ravon, o cuidador e bibliotecário da coleção de livros do Duque Marchette. Helen ficou feliz em conhecer aquele jovem. Ele era surpreendentemente bonito e amigável. Os jovens apertaram as mãos como um sinal de boa amizade e futura cooperação. Ravon, inesperadamente, fez uma reverência para a garota e beijou sua mão. Aparentemente, ele a impressionou como mais do que apenas uma amiga. Helen ficou chocada com o comportamento do cuidador da biblioteca. Ninguém jamais havia beijado sua mão antes. Beijar a mão é, claro, algo cavalheiresco, mas geralmente era feito em bailes e recepções. Em Mincetes e outros casos, indicava uma intenção de seduzir uma garota. Helen decidiu que Ravon simplesmente não sabia como cumprimentar alguém adequadamente. E, decidindo não constranger o jovem, a menina pediu a Ravon que lhe dissesse em qual sala ela poderia encontrar material didático para o jovem cavalheiro. Ravon esperava uma reação diferente, mas como era sua responsabilidade direta a ajudar na navegação pela biblioteca, ele prontamente atendeu ao pedido de Helen. O jovem disse que Helen deveria lhe dizer o gênero e o título do livro, e então ele seria capaz de encontrá-lo facilmente. Helen entregou a Ravon a lista de literatura que precisava, e o bibliotecário pediu que ela desse um tempo enquanto ele coletava tudo o que ela precisava. Ravon rapidamente encontrou os livros e voltou para Helen. A menina apreciou os esforços do jovem. Eram exatamente os livros que ela estava procurando. Ravon perguntou se a garota estava interessada em livros antigos, e se sim, ela poderia olhar na sala em frente. A porta para a qual o bibliotecário apontou era da mesma cor da parede, e Helen não a notou. Ravon disse que pessoas de fora não eram
eram permitidas ali, mas ela era uma exceção. Helen ficou intrigada, e Ravon também comentou que ela definitivamente encontraria algo interessante naquela sala. O zelador da biblioteca era muito gentil, e Helen decidiu ir para a sala indicada. Além disso, o jovem a deixou sozinha e foi fazer seus afazeres. Helen decidiu que valia a pena olhar os livros nessa sala. Talvez realmente encontrasse algo interessante lá. Atrás da porta, um mundo maravilhoso distante se abriu diante de Helen. Tudo brilhava de limpeza, e não havia vestígios da poeira de livro que é típica das bibliotecas. À primeira vista, Helen percebeu que havia muitas edições raras ali. Os olhos da garota simplesmente brilharam. A atenção de Helen foi atraída por uma coleção de contos de fadas exatamente como os que tinham em casa, que seu pai frequentemente lia para sua filha. Era um espécime muito raro, e era impossível obter exatamente o mesmo no Império. A menina decidiu que ao menos poderia olhar o raro livro e recordar os momentos felizes de sua infância. De repente, ela ouviu algum tipo de som, como uma tosse ou um gemido. Claramente, não estava sozinha ali. Helen caminhou ao redor da estante e viu um sofá onde um jovem estava dormindo. A surpresa da menina não tinha limites. Diante dela, no sofá, estava o proprietário da propriedade, o formidável Duque de Cardigan. Helen ficou intrigada sobre por que o Duque estava dormindo ali. E o que era mais importante, Cardigan parecia extremamente mal. Parecia que ele estava tendo um pesadelo. O suor escorria pela testa do homem, e ele se contorcia nervosamente enquanto dormia. Helen lembrou que o Duque mal conseguia dormir devido aos efeitos colaterais da tempestade mágica, e quando finalmente adormecia, tinha pesadelos. A menina sentiu pena do Duque e decidiu que poderia ajudá-lo. Helen se aproximou silenciosamente do homem e estendeu a mão para sua cabeça. De repente, Cardigan interceptou sua mão. O sono do Duque era leve e muito sensível. O Duque abriu os olhos e perguntou o que a governanta de seu sobrinho estava fazendo ali. O homem não tinha intenção de soltar a mão da garota, e Helen ficou um pouco assustada. O despertar do Duque foi muito súbito, e ele pegou Helen em uma posição ambígua. Helen, claro, estava sempre procurando uma forma de ficar sozinha com ele, mas essa situação a assustava. A garota imediatamente se lembrou de que o Duque não era apenas o personagem principal, mas também o principal vilão do romance que havia lido em sua vida passada. Helen decidiu não forçar as coisas e rapidamente explicou tudo a ele, mas primeiro, ela pediu a seu senhor que a soltasse. A garota disse ao Duque que achava que ele estava tendo um pesadelo e que queria apenas verificar se ele estava bem. Helen se apressou em se desculpar com seu senhor. Ela não podia sequer imaginar que ele estaria descansando ali. Helen rapidamente disse que seu senhor não deveria malinterpretá-la e saiu apressadamente de sua vista. A porta se fechou atrás de Helen com um suave estalo e apenas o leve perfume permaneceu como um lembrete de sua presença na sala. Cardigan olhou pensativamente para o livro que Helen deixara na mesa. A dor de cabeça que constantemente atormentava o Duque desapareceu de repente. O Duque esforçou-se para recordar e lembrou que aquela garota trabalhava na propriedade deles e era a governanta de Vincent. Cardigan notou o livro que a garota deixara para trás. Era Contos de Fadas Populares, ou 12 Histórias para Aqueles que Não Conseguem Dormir. O Duque achou essa uma escolha estranha para uma jovem. Teria sido mais compreensível se ela estivesse interessada em romances. O tempo passou. Rapidamente. Helen estava se acomodando na mansão, preparando-se para as aulas com os Vincents. E, finalmente, o primeiro dia de aula chegou. A memória do seu primeiro encontro com o menino ainda a fazia tremer. A expressão no rosto da criança falava de sua hostilidade e desejo de se livrar dele. Ao encontrar o olhar frio do Duque Cardigan, a confiança de que ele poderia ser persuadido a desistir do objeto de herança da família derreteu como gelo no verão. Helen duvidou de sua própria força, mas ainda não tinha escolha. Decidiu que, uma vez que já estava à beira do abismo, não tinha nada a temer. Ela precisava resolver os problemas à medida que surgissem e agora apenas conduzir a primeira lição. A garota tentou sorrir o mais calorosamente possível e abriu a porta da sala de aula. Aqui, uma surpresa inesperada e muito desagradável a aguardava. Helen se sentiu confusa e assustada. A sala de estudo estava vazia. Vincent não estava lá. O que poderia ter acontecido com o garoto? Helen estava preocupada. A busca começou. Primeiro, Helen correu para o parque, até a própria árvore sob a qual encontrou pela primeira vez o jovem cavalheiro. Depois, ela visitou a parte da mansão que oferecia lindas vistas da natureza e onde todos adoravam relaxar. A garota até correu até o pomar. Talvez o jovem cavalheiro tivesse adormecido lá à sombra das macieiras ou estivesse desfrutando dos frutos maduros. 3 horas de busca não trouxeram resultados. Helen apenas ficou exausta e voltou para a sala de aula. Helen tentou se acalmar e raciocinou que, uma vez que o garoto não estava em seus lugares favoritos, ela só conhecia um lugar onde ele poderia se esconder, seu quarto. Percebeu que não havia se lembrado.
Imediatamente, o lugar mais seguro e isolado onde as crianças adoram se esconder é o armário em seu próprio quarto. Em uma vida passada, quando Helen morava em um orfanato, muitas crianças assustadas se escondiam no armário do quarto de Vincent. O armário era grande e aparentemente conveniente. Helen se aproximou do armário e bateu cuidadosamente na porta, perguntando em voz baixa se o jovem cavalheiro estava ali. No começo, estava muito quieto, mas depois de alguns minutos, Helen ouviu alguns movimentos e ofegos dentro do armário. Helen suspirou aliviada. O garoto havia sido encontrado. Ela disse em voz alta que ficou muito assustada quando ele desapareceu. Pensou que algo poderia ter acontecido. Vincent perguntou, sem sair do armário, se era verdade que Helen estava preocupada quando ele fugiu. Helen respondeu que no início ficou confusa, mas agora acreditava que o comportamento do jovem cavalheiro não a surpreendia tanto. Vincent não a conhecia bem, e qualquer coisa desconhecida poderia ser muito assustadora, mesmo para um adulto. Nesse caso, sempre se quer fugir e se esconder. Portanto, Helen acreditava que tudo estava dentro dos limites normais, e que se o jovem cavalheiro se escondesse no armário ou fugisse por uma curta distância, não seria assustador. A porta rangia, e Vincent primeiro espiou timidamente por trás dela. Depois, saiu lentamente de seu esconderijo. Depois de ficar de pé por um tempo, correu para Helen com um pedido de perdão. Abraçou a menina com força e começou a chorar. Helen sugeriu que o garoto fosse dar um passeio até as fontes e se acalmasse. Só depois de ter certeza de que o menino já estava normal, é que ela começou a fazer perguntas. A menina perguntou o que havia assustado tanto o jovem cavalheiro que ele se escondesse dela. Vincent estava claramente ficando nervoso novamente, e Helen se preparava para caçá-lo por toda a propriedade mais uma vez. Mas o garoto não tinha intenção de fugir. Ele disse que se considerava estúpido e tinha medo de que a professora ficasse desapontada com ele. Disseram a Vincent que Helen era um gênio desde a infância e que, portanto, não ensinaria um tolo como ele e ficaria muito desapontada com ele. O ar definitivamente cheirava a truques de Anna Lever. Ninguém além dela poderia ter dito coisas tão estúpidas para uma criança. Helen fechou os olhos e respirou fundo. Não podia mostrar sua raiva agora. Vincent poderia levar isso para o lado pessoal. O garoto já se considerava patético. Helen teve que passar muito tempo convencendo-o de que ela não pensava assim e que estava zangada com outra pessoa completamente diferente. A menina entendia a dor que aquela criança estava vivendo. Esse sentimento de solidão absoluta e inutilidade atormentava constantemente a própria Helen. A menina conhecia melhor do que ninguém o desgosto e a desesperança desse sentimento. Helen sorriu abertamente para Vincent e disse que nunca ficaria desapontada com ele. O garoto perguntou por que ela tinha tanta certeza disso. Talvez ele fosse realmente estúpido e preguiçoso. A menina respondeu que era simplesmente sua professora, e se o jovem mestre acreditasse nela, ela retribuiria. Vincent ainda parecia desconfiado e assustado, mas claramente se sentia um pouco melhor. Claro, a razão principal para a reprovação de Helen com Vincent estava seu desejo de enfraquecer a vigilância do vilanesco Duque de Cardigan. No entanto, vendo quão solitário e selvagem Vincent era, Helen queria ajudá-lo a encontrar seu lugar no mundo. A menina queria se tornar um apoio para o menino. O professor e o aluno caminharam tranquilamente em direção à mansão. As aulas foram perdidas, mas algo mais importante aconteceu. O menino começou a confiar em Helen. O resto é uma questão de técnica. Já era bem tarde quando Helen e Vincent retornaram à mansão. Ali, o menino hesitou, e ficou claro que ele estava pronto para dizer algo importante. Vincent disse que no dia seguinte ouviria atentamente a Lady Helen na aula, então ela definitivamente deveria vir. Ele estaria esperando. Helen ficou tomada por um sentimento de ternura e deleite selvagem quando Vincent estendeu seu dedo mindinho para ela. Para uma criança, este era o mais alto grau de consolidação da união deles. A menina respondeu que aguardava ansiosamente a aula de amanhã. Ela não tinha dúvidas de que o jovem cavalheiro mostraria resultados excelentes. Naturalmente, Helen não pôde ignorar o gesto amigável de Vincent, e eles cimentaram sua união da maneira mais confiável que havia no mundo, apertando os dedinhos, tão doce, tão ingênuo, tão infantil, mas não havia nada mais confiável e forte do que esse gesto. Vincent encantado sorriu, pulou para cima e para baixo e correu para seu quarto onde o jantar e uma cama quente já deveriam estar esperando por ele. Helen pediu que ele não se apressasse tanto. Ele podia cair, mas ela mesma não conseguia se recompor por causa da tocante ternura do momento. Agora ela precisava lidar com Anna Lever. Essa mulher estava assumindo demais. Helen não podia simplesmente deixar isso passar. De um romance que ela lera em uma vida passada, lembrava-se do que as intrigas de Anna levariam, e ela estava determinada a interromper suas atividades. De repente, Helen sentiu uma dor aguda em seu ombro. Seu braço sentiu como se tivesse sido
queimado por um choque elétrico. Ao mesmo tempo, tudo começou a nadar diante dos olhos da menina. Uma fraqueza inesperada tomou conta dela, e suas pernas ficaram fracas. A imagem do mundo ficou turva, e Helen percebeu que estava perdendo o equilíbrio e caindo. Helen estava prestes a sentir a força total de sua queda no chão, mas os braços fortes de alguém a pegaram. A menina abriu suas pálpebras com dificuldade e viu o Duque de Cardigan ao seu lado. Foi ele quem a pegou e evitou que ela caísse. A surpresa de Helen lhe deu um impulso de adrenalina, que aparentemente a ajudou a lidar com sua náusea. A menina perguntou como o Duque de Cardigan havia chegado ali, já que ele não estava no salão um segundo atrás, e por que havia uma preocupação sem precedentes com uma professora comum. Helen sabia com certeza que Cardigan odiava ser tocado, mas ele a segurou quando ela caiu e não demonstrou nenhum desconforto com o toque. A menina agradeceu ao Duque e Cardigan apontou para ela que seu nariz estava sangrando. Helen não percebeu imediatamente a que exatamente Cardigan estava se referindo. Ela não sentia nada além de uma fraqueza súbita. A menina se sentiu irritada por tal má sorte. Um momento tão romântico foi arruinado por uma imagem absolutamente estética. Helen ficou embaraçada, virou-se para o lado e imediatamente saiu. Permanecer na mesma sala com aquele homem estava além de suas forças. Cardan observou pensativamente a menina que havia fugido. Ele decidiu que ela era uma pessoa interessante e misteriosa. Não menos misteriosa para o Duque era sua própria reação ao tocar naquela garota. Ele decidiu que ela precisava ser mantida sob vigilância. Um novo dia havia amanhecido. O sol brilhava, os pássaros cantavam, o céu estava azul e o clima prometia ser maravilhoso. Helen olhou para o novo padrão floral que havia aparecido em seu ombro. Tal beleza, mas na verdade, um sintoma de uma doença fatal. A garota chegou à conclusão inequívoca de que sua enfermidade de ontem era um sintoma da doença das flores. Helen lembrou-se bem de que o médico havia avisado que toda vez que uma nova mancha aparecesse, outros sintomas surgiriam. Agora, quando a fraqueza e a tontura começaram a se revelar, Helen percebeu quão doente ela estava. Ela precisava se apressar e, antes de tudo, lidar com Anna. Helen escreveu tudo o que sabia sobre Anna e sua família. Era difícil imaginar o que aconteceria quando isso fosse descoberto. Helen não se sentia culpada. Anna e seu pai foram a causa da morte do pai de Helen. E agora, Anna poderia se tornar a causa da morte do Duque e de seu sobrinho. Neste momento, Anna percorria a sala com fúria. Ela estava indignada que Helen ainda não tivesse sido expulsa da mansão, apesar de todos os seus esforços. Anna estava enfurecida que sua ex-colega conseguisse se aproximar do Duque Cardan depois que ele pegou Helen quando ela caiu. O homem ficou parado por um longo tempo olhando para a mão com a qual havia segurado a menina. Anna viu isso com seus próprios olhos. Além disso, a criança que Anna se esforçou tanto para suprimir e submeter, de repente começou a se opor constantemente e a defender Helen. Quando Anna repetiu novamente que o jovem cavalheiro havia esforçado muito e era muito inteligente, mas que isso provavelmente não satisfaria Helen, ela recebeu uma reprimenda furiosa de Vincent. Anna estava simplesmente aturdida com a severidade do tom e o significado das palavras que seu aluno pronunciou. Vincent olhou bravo para Anna e disse que era melhor ela ficar em silêncio do que falar mal da professora de Helen, já que não sabia nada sobre ela. Vincent estava certo de que a professora Helen era bondosa, inteligente e bonita. Anna ficou desagradavelmente surpresa com a rapidez com que Helen domou aquele pequeno animal, mas ela não ia deixar as coisas esfriarem. Para se tornar duquesa, ninguém deveria impedi-la. Anna estava determinada a expulsar Helen da mansão do Duque Cardan, custasse o que custasse, e sonhava em se tornar a esposa do proprietário da mansão. A garota raciocinou que precisava de Helen para se tornar o centro de um enorme escândalo, e não importava se ela realmente era culpada ou não. Nesse momento, Anna avistou a empregada, e a garota a chamou de forma brusca. A empregada se aproximou de Anna e perguntou o que a senhora precisava. Ela ordenou que pegasse uma coisa para o quarto de Helen. Anna entregou à criada um saco de pano que parecia inofensivo, contendo ervas secas. Anna disse que era um tranquilizante comum, supondo que, se fosse pega, pisaria a culpa na criada. A menina se considerava muito astuta e decidiu que desta vez Helen Flinton não conseguiria escapar. Orgulhosa de sua última intriga, Anna foi dar uma volta no parque da mansão e sonhou com o dia em que tudo aquilo lhe pertencente. Neste momento, Helen estava ocupada preparando um ataque preventivo, como resultado do qual Anna teria que deixar a mansão do Duque de Cardigan. A carruagem com a menina chegou à rua que ela precisava, até o estabelecimento cuja existência Helen conhecia da trama do romance. Era um território onde as leis do Império não se aplicavam, lar de todos os tipos de personagens sombrios. Helen não queria mostrar a todos sua verdadeira identidade e manteve um manto que escondia completamente seu rosto e a silhueta de seu corpo. Ela não veio aqui apenas por acaso, mas em busca de uma loja de antiguidades chamada
chamada Luna. A garota rapidamente encontrou o prédio certo e entrou. Ela se encontrou em uma loja pequena, mas bastante decente, com um jovem simpático atrás do balcão. O jovem sorriu um sorriso habitual e perguntou o que exatamente a dama estava procurando. Helen duvidou se lembrava corretamente da trama desse romance. Seria desagradável descobrir que havia confundido com outra obra. A menina reuniu toda a coragem e disse que veio aqui para encontrar a lua. Pela reação do funcionário, Helen percebeu que não havia cometido um erro e que havia feito tudo absolutamente correto. O jovem ficou ainda mais cortês e convidou-a, como uma convidada especial, a entrar em uma sala em uma parte da casa escondida dos visitantes comuns. A loja de antiguidades Luna era uma fachada para a melhor guilda de informações do Império, e havia muitos modos de alcançar os líderes da guilda. No entanto, a senha que Helen deu era da mais alta categoria, e lhe permitia se encontrar com a pessoa que chefiava a guilda de informação. Helen decidiu usar tudo que estava ao seu alcance para vencer a corrida contra a morte. O balconista levou Helen a um escritório espaçoso, onde um homem usando óculos escuros, luvas e um manto como o dela estava, sentado à mesa. O homem ficou intrigado. Fazia tempo que não havia visitantes que o procurassem pessoalmente. Lemon, o chefe dessa guilda, perguntou a Helen o que ela queria. O incidente mais notório que aconteceu recentemente foi a tentativa de assassinato do imperador, na qual os envenenadores usaram um veneno raro. Helen raciocinou que, se o homem à sua frente era realmente o líder da guilda, ele nunca deixaria passar a informação que estava prestes a lhe dar. A garota disse que queria vender a ele algumas informações que trariam muito benefício à guilda. Helen informou que se tratava de informações sobre uma família que estava contrabandeando um veneno mortal chamado Acabana. Lemon ficou muito interessado nas informações que a menina lhe oferecia. Helen relatou que não só tinha informações confiáveis sobre a família de contrabandistas, mas também uma descrição detalhada do processo de distribuição do veneno. Lemon ficou satisfeito que um convidado tão informado havia chegado até ele e estava pronto para fazer um acordo mutuamente benéfico. Com a garota, Acaban era um veneno que não tinha cor nem cheiro. Era difícil de detectar, e apenas uma feliz coincidência ajudou o imperador a evitar o envenenamento. Se o palpite de Helen estava correto, então os cães de caça imperiais estavam investigando secretamente o caso daqueles que cultivavam e contrabandeavam Acaban. Lemon perguntou a Helen quais eram suas condições e para onde ela queria transferir essas informações, se fossem genuínas. É claro que a garota afirmou que queria que essas informações fossem passadas ao comandante da Primeira Ordem Sagrada de Cavaleiros, Eden Aquilium, em nome da guilda. Helen foi moderada nesse ponto. A família envolvida no contrabando de Acaban pareceria a principal suspeita no caso de envenenamento. Embora, de acordo com as recordações de Helen sobre o enredo do romance original, a tentativa de assassinato do imperador tenha sido organizada pelo templo. No início, o clero detinha um forte poder no império, mas há vários anos o equilíbrio de poder começou a mudar, e o templo buscava impedir o crescimento da influência imperial para enfraquecer o poder imperial. Foi proposto que primeiro envenenassem o imperador e depois o curassem com poder sagrado. A operação foi realizada em condições de extrema confidencialidade, com uma das famílias encarregadas de contrabandear o Acaban. O templo, então, encenou um show de prisão de pessoas influentes supostamente relacionadas ao crime e fortaleceu ainda mais sua posição. O comandante da Primeira Ordem Sagrada de Cavaleiros, Eden Aquilium, foi designado para investigar o caso. De acordo com o enredo do romance, a família contrabandista seria presa apenas um ano depois, mas Helen não podia esperar tanto. Anna tinha que ser resolvida rapidamente. Ao mesmo tempo, Helen entendia perfeitamente que os servos do templo tentariam encontrá-la e se vingar, já que foi ela quem forneceu informações sobre eles. Era por essa razão que a Guilda de Informações tinha que se tornar o escudo da garota. Lemon apenas assobiou por dentro, ouvindo tudo o que essa pessoa incrivelmente jovem, mas muito inteligente lhe dizia. Como resultado, o homem riu bem na cara dela. Era incrível que a garota estivesse lhe contando informações confiáveis. Lemon perguntou como ela poderia saber que tudo o que disse era classificado como top secret, e que a identidade do investigador era conhecida apenas por um círculo muito restrito de pessoas. Helen ficou contente que pelo menos aqui eles acreditavam nela, embora Lemon tivesse decidido adicionar mais uma condição ao acordo deles. Helen pretendia continuar usando os serviços da guilda, e portanto, decidiu oferecer a Lemon uma aposta em vez de uma condição. A garota anunciou que, nos próximos 3 meses, a primeira pessoa a revelar a identidade da outra venceria. Lemon respondeu que se era uma aposta, ele deveria ter um prêmio, e antes de concordar, queria saber qual era. Helen respondeu que, como prêmio, ela deixaria as informações que o Sr. Lemon desejava possuir mais do que qualquer outra coisa no mundo. Lemon ficou interessado em saber o que Helen mesma ganharia
Nesse caso, ele não queria prometer o impossível. Helen respondeu que ele poderia ficar tranquilo quanto a isso, mas que ele só descobriria quando a aposta terminasse. No entanto, ele mesmo receberia essa informação. Lemon sugeriu uma senha a ser dada quando um deles revelasse a identidade do outro, as palavras sendo a borboleta do destino. Helen sabia que a borboleta do destino era um dos mitos comuns do Império há muito tempo. O Império era dividido em duas tribos que estavam constantemente em guerra uma com a outra. Um dos últimos conflitos se arrastou, e então o povo exausto pediu a Deus para determinar o vencedor. Nesse exato momento, uma borboleta apareceu. Ela escolheu o vencedor, e a tribo que não foi escolhida acabou morrendo. Mais tarde, essa borboleta passou a ser chamada de borboleta do destino, e dizia-se que o vencedor era escolhido pela borboleta do destino, o que ao mesmo tempo significava que aquele que não era escolhido morreria. Helen supôs que Lemon tinha escolhido essas palavras como uma senha para alertá-la sobre as possíveis consequências. Mas como ela poderia assustar uma pessoa que já estava em perigo de morte? Helen sorriu e concordou com essa senha. Lemon estava curioso para ver qual deles a borboleta do destino escolheria como vencedor, e despediu-se de sua convidada até o próximo encontro. Helen deixou o escritório do líder da guilda e suspirou aliviada. Ela estava nervosa, primeiro com medo de que não acreditassem nela, depois de que a expusessem. Helen se lembrou de que quando o personagem principal do romance estava aqui, ela encontrou um tesouro precioso. Helen ficou curiosa se ainda estava lá ou se alguém já o havia levado. Ela se aproximou da mesa com vários enfeites e começou a examiná-los cuidadosamente. A garota rapidamente encontrou o que estava procurando. Era um anel aparentemente discreto que, na verdade, tinha propriedades interessantes. O anel amenizava dores de cabeça. Helen duvidava que funcionasse em Cardin, mas valia a pena tentar. Helen se aproximou do atendente e perguntou se poderia comprar o anel. O jovem sorriu e disse que ela poderia simplesmente levar o anel e considerá-lo um presente do mestre. Helen se sentiu um pouco desconfortável, pois era um presente do líder da guilda. Mas não se olha um bom presente na boca. A garota retornou à mansão, e toda vez que chegava lá, ficava maravilhada com a beleza e a conveniência de tudo que havia sido arranjado. Helen estava contente por ter conseguido voltar bem antes do início da aula. Não queria fazer Vincent esperar. Desde a primeira aula, Helen se aproximou do quarto do jovem cavalheiro, bateu na porta e anunciou sua chegada. Um som estranho veio de trás da porta. Helen não conseguia determinar o que poderia estar fazendo aqueles sons. A porta se abriu, e Vincent apareceu na entrada e pediu educadamente que Helen entrasse. O garoto parecia muito tenso para Helen. Ela realmente esperava que Anna não tivesse feito nada de errado na sua ausência. No entanto, a garota olhou para a sala de aula e descobriu que não estava apenas arrumada, mas brilhando de tão limpa. Parecia que Vincent havia se preparado cuidadosamente para sua primeira aula, arrumando seu quarto. O menino disse que queria causar uma boa impressão em Helen e por isso se esforçou mais do que nunca. Claro que foi ajudado, mas Vincent fez muito por conta própria. Helen ficou tocada pelas ações do menino e disse a ele que estava feliz por ele ter se esforçado tanto para ajudá-la. Vincent baixou a cabeça. Parecia que o elogio não o agradava nem um pouco. Era estranho. Pela expressão da criança, Helen percebeu que ele queria perguntar algo, mas estava hesitante. Finalmente, o jovem cavalheiro reuniu forças e perguntou o que a professora pensava dele. Helen respondeu que essa era uma pergunta estranha. Claro que ela só pensava bem do jovem cavalheiro. Afinal, ele era uma criança maravilhosa. O menino olhou para baixo e perguntou por que ela sempre o chamava de jovem mestre, e não pelo nome. Helen percebeu que havia confundido a criança porque havia se comportado às vezes de maneira amigável, outras vezes de maneira formal. A partir de agora, ela teria que ser apenas formal. Helen fez uma reverência e pediu perdão ao jovem cavalheiro por se permitir tratá-lo como um amigo. Houve uma reação imediata. O menino franziu a testa e agarrou a manga do vestido da menina. Helen percebeu que estava em uma situação da qual não conseguia sair sozinha. Para sua alegria, Vincent pediu que ela não dissesse isso. Ele não gostava quando ela o chamava de jovem mestre. Helen ficou surpresa que o menininho estivesse realmente tão chateado apenas por causa de seu título oficial. Acontece que ele havia aprendido a amar Helen muito mais do que ela mesma percebia. A menina pediu desculpas ao menino e prometeu chamá-lo pelo nome sempre que possível, mas eles só poderiam se comunicar assim em particular. Vincent não conseguia entender o porquê. Helen explicou que algumas pessoas poderiam considerar a relação íntima entre um aluno e um professor inadequada. Se Helen se comportasse de maneira informal, as pessoas poderiam questionar suas qualificações como professora. O menino entendeu tudo e concordou, mas como compensação, pediu permissão para chamar a menina de professora Via quando estivessem sozinhos.
Vincent anunciou que tinha uma professora especial, e por isso não queria chamá-la como todo mundo. As palavras do menino levaram lágrimas aos olhos da menina, e não era apenas porque o desejo do menino era doce. Vincent não tinha ideia de que o pai de Helen a chamava de Via quando ela era criança, um apelido carinhoso que seu pai lhe tinha dado. Claro que Helen concordou, mas avisou que eles só se comunicariam dessa forma em particular e apenas em um ambiente informal. E agora a lição precisava começar. No final da lição, Helen revisou a prova de seu aluno e ficou incrivelmente surpresa com a precisão das respostas. O número de lições que Vincent passou com sucesso poderia ser contado em uma mão, e o nível de conhecimento e habilidades era bastante alto. Helen disse a Vincent que ele tinha se saído muito bem na prova, até melhor do que ela esperava. Vincent ficou incrivelmente feliz com o elogio. Perguntou várias vezes se havia entendido a professora corretamente e se acalmou apenas quando Helen acariciou sua cabeça. A menina se sentiu atraída por um som estranho. Isso soou na rua, e ela se apressou para a janela. Nessa hora, Helen já havia se despedido de seu aluno e estava descansando em um dos sótãos da mansão, com enormes janelas e sofás macios. No pátio da mansão, Helen viu várias pessoas armadas que reconheceu como guerreiros do Esquadrão dos Santos Cavaleiros. A garota observou os visitantes inesperados da mansão com interesse. Um homem incomumente encantador se adiantou. Helen lembrou-se do romance e percebeu que esse bravo cavaleiro era Eden, a Killion. Assim como Cardien, Eden era um personagem masculino secundário no romance Todo Mundo Ama Apenas o Santo. Ele ocultava seus sentimentos e protegia Celestine. O principal rival de Eden era Cardien, mas o ducado de Merchet era a única família que não adorava a deusa. Eden estava em constante conflito com Cardien, e no final, foi o comandante do cavaleiro quem cortou a mão do duque quando ele sucumbiu às trevas. Helen observou o comandante do cavaleiro e lembrou-se de que os leitores do romance estavam encantados com esse Eden, mas ela mesma não gostou daquela cena. Houve uma batida na porta e pediram permissão para entrar. Helen não esperava ninguém, mas deu permissão. Um criado apareceu e anunciou que o mordomo-chefe pedia para que todos os professores do jovem mestre fossem à sala de recepção. Helen apressou-se em atender ao pedido do mordomo, mas Anna chegou à porta da sala de recepção antes dela. As garotas se encontraram com os olhares. E como não havia mais ninguém ao redor delas, não havia necessidade de esconder que gostavam uma da outra. Anna olhou para Helen com raiva. Ela não respondeu à saudação e pensou que não tinha nada a fazer ali. No entanto, Anna decidiu que era até melhor para ela. Não muito tempo atrás, seu pai havia lhe contado uma notícia muito boa. O conde informou que havia conseguido estabelecer um relacionamento especial com o templo e que em breve enviaria seu retrato para Eden. Então Anna deveria se comportar decentemente. Anna segurou confiantemente a maçaneta da porta da sala de recepção. Se seu pai disse isso, então ela poderia ter certeza de que o resultado seria positivo. Anna abriu a porta com ousadia e entrou, sentindo-se praticamente a dona da mansão, e prometendo mentalmente a Helen que a puniria por seu comportamento insolente. Aiden não saudou as garotas de forma muito calorosa, mas ficou surpreso ao ver que o filho do Duque Cardien tinha 2 professores. Helen estava radiante. Ela não conseguia imaginar que veria Eden e Cardien juntos tão cedo. Eden informou ao Duque que foi ele quem pediu ao mordomo para chamar o tutor do jovem mestre, mas não esperava que houvessem 2 ao mesmo tempo. Eden disse que veio em busca do professor do herdeiro do Duque de Cardien. Anna se derreteu. Seu pai estava certo. Eden definitivamente veio encontrá-la. Ela era, claro, devota ao Duque, mas como seu pai disse isso, iria com Eden por questão de decência. No entanto, Eden virou-se para Helen e a chamou de Anna Lever, o que surpreendeu imensamente a garota. Helen imediatamente tentou dissipar as dúvidas do comandante do cavaleiro. Na verdade, ela não era Anna Lever de jeito nenhum. Anna mesma não deixou Helen terminar. Ela expressou em voz alta sua indignação diante de tal confusão e declarou que essa caipira, Helen, não era Anna Lever. Eden explicou que havia ouvido que Anna Lever era incrivelmente bela, e por isso achou que aquela garota era ela. As palavras de Eden finalmente enfureceram Anna. A garota gritou que ela era Anna Lever e empurrou Helen com tanta força que esta não conseguiu se manter em pé. Helen sentiu-se caindo e a indecência e inadequação de tal situação passou por sua mente. Contudo, a queda não aconteceu. Mãos masculinas fortes a seguraram. Poderia ser que Cardien, como da última vez, estivesse no lugar certo na hora certa? Helen decidiu, porém, que não era o Duque quem a segurava firmemente pelos ombros, mas o comandante dos Cavaleiros Santos, que com preocupação na voz perguntou se estava tudo bem com a garota. Helen congelou de surpresa. Ela encontrou forças para agradecer ao cavaleiro, mas sua atenção causou confusão na jovem professora. Enquanto isso, Eden pediu perdão a
Helen por ter cometido um erro imperdoável. O comandante dos cavaleiros voltou-se para Anna e perguntou se ela realmente era aquela mesma Anna Lever, filha do Conde Lever. Anna respondeu com uma voz cheia de dignidade ofendida que ela era Anna Lever. Eden respondeu em tom calmo que era bom que ele a havia encontrado e pediu que a garota estendesse ambas as mãos para ele. Anna ficou sem fôlego de alegria. Eden lhe pedira que estendesse as mãos. Isso só poderia acontecer em um caso. O comandante dos cavaleiros decidira pedir sua mão em casamento. Anna tinha certeza de que agora ele lhe daria um anel diante de todos. Claro, Anna pensou que o comandante dos cavaleiros era inferior ao duque em nobreza e riqueza. No entanto, se pensarmos com sensatez, o marquês estável de Eden é melhor do que o louco duque de Cardien. E não há mais necessidade de intrigas por ele. Ele veio por conta própria e com um anel. Anna estava feliz. Seus sonhos estavam se tornando realidade. A garota estendeu ambas as mãos em direção ao comandante dos cavaleiros e congelou em expectativa. Em vez do cobiçado anel de casamento em seu dedo, Anna recebeu 2 algemas nos pulsos de ambas as mãos. Eram algemas. Seus sonhos foram destruídos. Anna desceu à terra pecadora e não conseguia compreender o que realmente estava acontecendo. O comandante dos cavaleiros informou que Anna Lever teria que seguir para o templo. Ele a estava prendendo como uma pessoa envolvida na tentativa de assassinato do imperador. Anna objetou. Eden estava falando bobagens. Onde estava ela? E onde estava a tentativa de assassinato do imperador? Ela era uma súdita honesta e leal, e não pensava em prejudicar sua majestade. Eden respondeu que havia sido estabelecido que o conde Glenn Lever, pai de Anna, estava contrabandeando a erva venenosa Acabana, com o objetivo de preparar veneno para o imperador. Anna disse que não conseguia acreditar. Seu pai não se envolveria em contrabando. Que coisa terrível. Ele é um súdito leal do imperador. Eden perguntou aos presentes se alguém tinha visto a Lady Anne Lever agindo de forma suspeita. A criada interveio na conversa e disse que havia um incidente que a havia intrigado muito recentemente. Aconteceu faz pouco tempo. Anna pediu para trazer um saco de ervas para o quarto da Lady Helen, dizendo que era um comprimido para dormir. A criada contou que não seguiu as instruções de Anna e ainda tinha as ervas no bolso. Helen observou, surpresa, enquanto a criada entregava ao cavaleiro comandante um saco de ervas desconhecidas. A criada disse que Anna lhe disse para colocá-las no quarto do professor Flinton e não contar a ninguém. Parecia estranho, e ela manteve a erva em seu quarto. Anna estava indignada. Ouvia sobre isso pela primeira vez. Além disso, essa criada era a serva pessoal de Helen, então tudo poderia ter sido armado pela Lady Flinton. Helen sugeriu verificar que tipo de erva estava no saco misterioso. Talvez isso desse uma pista sobre seu proprietário. Anna estava fervendo de raiva. Estava pronta para agarrar Helen pelos cabelos aqui e agora, mas as algemas estavam em seu caminho. O mordomo interveio e disse que estava pronto para testar o conteúdo do saco em si mesmo. Winston derramou um pouco do conteúdo em sua mão. Eram folhas secas de ervas, muito semelhantes a folhas de chá. O mordomo trouxe cuidadosamente as folhas para o rosto e as cheirou. A grama não tinha cheiro. Winston informou que, a julgar, pelo fato de que não havia cheiro vindo das folhas, eram folhas de chá comuns. Anna ficou encantada com o apoio e novamente começou a afirmar que não sabia nada sobre ervas venenosas em geral e a Caban em particular. Helen observou que as folhas de chá eram inodoras. Isso era muito estranho, já que as folhas de chá têm seu próprio cheiro característico. Winston concordou com ela. Helen achou que essas folhas eram o veneno e precisava pressionar Eden para tomar a decisão certa. Helen disse que sabia que o Acaban não tinha gosto nem cheiro. A erva se tornava prejudicial ao entrar em contato com água quente. Eden pediu que trouxessem uma xícara e água quente. Anna estava preocupada. Aparentemente, Eden havia adivinhado tudo, e agora ela definitivamente seria descoberta. A criada rapidamente trouxe uma xícara e água fervente, e as folhas foram infundidas na água quente. Eden, como especialista em vários venenos, decidiu testar como ficava a infusão resultante. O cavaleiro comandante tomou um gole da bebida, e seus olhos se arregalaram de surpresa e indignação. As mãos de Eden tremiam. Ele se sentiu mal e deixou a xícara com a bebida cair no chão, quebrando-a em pedaços. O cavaleiro comandante sentiu como se estivesse sufocando, um sintoma claro de envenenamento pelo veneno de Acabana. O mordomo gritou para que um médico fosse chamado imediatamente, mas Eden declarou que estava perfeitamente bem. Eden afirmou que era definitivamente o veneno mortal do Acabana. Todos os sintomas apontavam para isso. Helen viu uma aura azul envolvendo Eden, presumiu que era poder divino, e quando apareceu, os sintomas de envenenamento desapareceram. Cardan esclareceu que, se for Alcaban, então é a erva mais diabólica.
e não pode ser detectado com prata, e não há antídoto para ele. Helen lembrou-se de que no romance estava escrito que a erva sedativa que Cardia fumava era uma erva venenosa semelhante à acabana, então ela sabia de tudo. Eden explicou que isso é o que a maioria das pessoas pensa sobre a acabana, mas na verdade, há algo novo. Muito recentemente, o templo descobriu que o veneno da acabana pode ser neutralizado com poder divino. Eden voltou-se para Anna e perguntou se, à luz das novas circunstâncias, ela pretendia admitir sua culpa ou se planejava continuar negando tudo. Anna negou categoricamente sua culpa e alegou que não fazia ideia do que se tratava. O cavaleiro comandante esclareceu que ela admite que este saquinho pertence a ela. Os cavaleiros convocados por Eden cercaram Anna e informaram que uma vez que ela havia mantido e estava prestes a usar a acabana, não escaparia da punição. Anna foi levada. Ela gritou que era inocente e pediu ao duque que afiasse sua espada por ela. A porta se fechou atrás de Anna e dos cavaleiros. Helen esperava que Anna fosse presa, mas não pensou que isso aconteceria tão rapidamente. O mordomo e a criada apressaram-se em se despedir. Eles precisavam coletar as coisas de Anna e enviá-las para ela. Helen temia que se o mordomo e a criada partissem, ela ficaria sozinha com o duque Cardien e Eden. Os servos rapidamente desapareceram atrás da porta, e Helen ficou lá por um tempo, observando cuidadosamente os dois homens. A garota pensou que os olhares daqueles homens poderiam lhe causar indigestão, e ela precisava descansar, então pediu em voz alta permissão para sair. Eden parou Helen. Para ele, parecia que a garota não estava bem e ofereceu examiná-la. A resposta de Eden veio de Cardien. O duque afirmou abruptamente que não precisava dos serviços de Eden como governess de seu filho. Eden ficou perplexo com a recusa abrupta de Cardien e perguntou o que isso significava e por que ele estava falando em nome da Lady Helen. Helen observou os homens e percebeu que o relacionamento deles era ainda pior do que ela poderia imaginar. O templo e a casa Merchetti eram conhecidos por sua hostilidade, mas Helen não pensou que fosse um ódio real e uma aversão absoluta. A rixa começou com o ódio de Cardien pelo templo e todos os seus servos, e o templo não gostava dos Merchetti como a única família que não adorava a deusa. Eden e Cardien não tinham respeito mútuo e confiança desde o início, e sem isso, o afastamento entre eles crescia constantemente. Helen estava muito interessada em por que Cardien odiava tanto o templo. Nada havia sido dito sobre isso no romance. O duque Cardien pegou Lady Helen pela mão e a forçou a se esconder atrás de suas costas, sem perguntar sua opinião. Helen de repente ouviu que Cardien não suportava quando as mãos de outras pessoas tocavam sua propriedade. O duque disse a Eden que ele estava no território da casa Merchetti. Tudo aqui pertencia a Cardien, e o tutor de seu herdeiro não era uma exceção. A mão do duque caiu no ombro da garota, demonstrando tanto proteção quanto possessividade. Cardien declarou que Eden não deveria se atrever a tocar na Lady Helen. A aparência ameaçadora de Helen não prometia nada de bom para quem desafiava seus direitos. Helen estava dividida entre ficar feliz ou indignada ao ouvir tal declaração do principal vilão deste romance. As paredes da mansão do Duque Marchetti nunca haviam ouvido seu atual proprietário, Cardien, declarar tão abertamente seus direitos sobre qualquer mulher. Helen estava confusa sobre por que Cardien estava demonstrando interesse nela. Ele sequer prestava muita atenção em seu próprio filho, Vincent. Eden decidiu não ser rude, e o comandante dos cavaleiros pediu desculpas por sua dureza. O homem explicou que não queria assustar a doce dama de forma alguma, mas sim ajudá-la. Eden pediu permissão ao duque Cardien para se despedir da senhora antes de ir embora. O comandante disse à garota que, graças à sua assistência ativa, evidências do contrabando de acabana haviam sido encontradas. Como comandante da primeira ordem sagrada dos cavaleiros, Eden prometeu a Helen que um dia ele a recompensaria pelo serviço que ela prestou ao templo. Por isso era importante para ele saber seu nome. Estando sob a proteção do duque Cardien, Helen, na verdade, se sentia muito mais confiante agora. Ela podia observar o comportamento do cavaleiro do templo de Eden com muito mais calma e tirar conclusões. A garota decidiu que Eden era uma pessoa tão honesta quanto descrita no original. No entanto, Helen sabia com certeza que não tinha motivos para se envolver com o templo, e respondeu que havia feito apenas o que deveria fazer como tutora na casa Marchetti. A garota percebeu que Eden desconhecia, que o acabana estava sendo espalhado pelo próprio templo. Aparentemente, havia outra coalizão dentro do templo se opondo ao poder do imperador. Helen respondeu que Eden não precisava fazer nada para retribuir suas ações, e pensou consigo mesma que agora era hora de se manter discreta e ficar em silêncio. A garota perguntou se o cavalheiro tinha algum outro assunto com ela. Caso contrário, ela provavelmente se despediria e rapidamente deixou o quarto. Eden estava perplexo. Nenhuma mulher
mulher jamais havia olhado para ele com tamanha frieza e indiferença. Cardien acrescentou que se o comandante dos cavaleiros não tinha mais assuntos a tratar no território de sua mansão, então Eden e seus cavaleiros deveriam sair imediatamente. O duque declarou que não ousava deter os santos cavaleiros do templo e desejava vê-los partir o mais rápido possível. Eden poderia ter explicado muito a Cardien, mas o duque não confiava nele e não queria se comunicar. O dia seguinte estava tão ensolarado e bonito quanto o anterior, e Helen começou a suspeitar que o duque tinha um mago a seu serviço que era especialista em magia do tempo. O mordomo Winston chamou a senhora Helen para a sala de recepção e agradeceu pelo que ela fizera no dia anterior. O mordomo acreditava que, se ela não tivesse insistido em verificar as folhas de chá, o ducado da marquesa teria se envolvido em problemas. Helen respondeu que estava sempre pronta para defender a honra de seu empregador e que o principal era que ninguém saísse ferido. Afinal, esse era um assunto muito importante para todo o império. A tentativa de assassinato de Sua Majestade precisava ser investigada e os inimigos identificados. Se Eden não tivesse encontrado uma maneira de confirmar que o veneno pertencia a Anna, teria sido difícil para a família Marchetti evitar problemas se tudo fosse tão maravilhoso. Helen decidiu então que era hora de se lembrar da cláusula especial no contrato. Helen lembrou Winston da cláusula especial que ela havia escrito no contrato quando o elaborou. Esta era uma cláusula que dizia que, se o tutor atual fosse demitido, nenhum novo seria contratado no ano seguinte. O mordomo se lembrou de que Helen havia afirmado que, como Anna não poderia continuar seus estudos a partir de agora, ela seria responsável por ministrar todas as aulas do jovem mestre pessoalmente. Winston, ao contrário dos temores de Helen, ficou encantado com sua afirmação. Isso o fez sentir-se muito mais calmo. O homem afirmou que uma professora como ela poderia ser confiável para criar um herdeiro. Ele não interferiria em seus estudos, e ela poderia planejá-los como desejasse.